Olá, sou o professor Ronaldo Antônio Gonzalez, CEO da Inovar Alimentar Brasil. Este é o terceiro programa da temporada da webséries Inovação em Segurança Alimentar, Agricultura Digital Agritech, Agricultura Sustentável, Cadeia Produtiva Agrícola, sobre as perdas e o desperdício de alimentos. Hoje teremos uma websérie internacional da América Latina. E antes de mais nada, adicione o nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Canal do YouTube Inovar Alimentar Brasil. Os objetivos da websérie é conectar pessoas, negócios, parcerias, estudantes, produtores rurais, diretores executivos e agrônomos sobre tecnologias agritech, inovação em segurança alimentar, cadeia produtiva agrícola, sobre as perdas e o desperdício de alimentos. Em nossas redes sociais você acompanha as informações. A Inovar Alimentar Brasil tem como propósito ser uma startup com objetivos de desenvolver soluções inovadoras para reduzir as perdas e o desperdício de alimentos ao longo da cadeia produtiva da agropecuária. Nossas soluções são customizadas e entregamos projetos ao poder público e ao setor corporativo da agroindústria, cooperativas agrícolas e produtores rurais. Juntos somamos esforços para mitigar os prejuízos financeiros do setor e os impactos ambientais resultantes das perdas e o desperdício de alimentos. Nós temos como visão ser referência nacional e internacional na criação e desenvolvimento de produtos e serviços em inovação agritech. E como missão, construir planos de ação para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030 da ONU. Criar, desenvolver e entregar pacotes de soluções tecnológicas simplificadas, consultorias inovadoras e sustentáveis ao longo da cadeia produtiva agrícola e da agropecuária, agroindústria, e evitando as perdas e o desperdício e promovendo a segurança alimentar de forma global na América Latina e principalmente no Brasil. Os nossos valores, pessoas, parcerias, éticas e responsabilidade, justiça, solidariedade, transparência e excelência. Sobre o contexto da agricultura sustentável, referente a hortas periurbanas, vem com a gente e olha a incrível experiência da estudante de engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia do projeto Enactus, Júlia Borim. Oi Ronaldo, tudo bem? Muito obrigada por me receber hoje. Eu sou a Júlia, sou estudante de engenharia, estou no terceiro ano. Eu faço parte de uma entidade chamada Enactus, então desde que eu entrei na faculdade, eu entrei para essa entidade. Então eu faço parte do projeto É da Horta, a gente trabalha com hortas urbanas e com os agricultores urbanos. Hoje eu estou aqui na horta, eu posso mostrar um pouquinho para vocês aqui. Então aqui tem bastante natureza para a gente conviver. E o maior objetivo do projeto é aumentar a renda e as vendas desses agricultores que não são muito reconhecidos no meio urbano. No contexto da agricultura digital, temos alguns dados animadores. 84% dos agricultores usam, ao menos, uma tecnologia digital da implantação e mais de 70% dos produtores estão na internet para assuntos do setor. 33% usam tecnologia para mapear a lavoura, a vegetação e a previsão do clima. 13,7% usam tecnologia para a certificação ou rastreabilidade dos alimentos. No dia 16 de outubro comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Este ano a FAO aborda o tema Alimentos Seguros Agora, para um Amanhã Saudável. O Dr. Alan Bojanic, engenheiro agrônomo, esteve como chefe executivo o CEO da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, no escritório regional do Brasil até 2018, e nessa edição ele será nosso convidado. Atualmente o CEO da agência da FAO no Brasil é o Sr. Rafael Vassallo. A agência da Organização das Nações Unidas em Bogotá, na Colômbia, hoje tem uma equipe de 700 colaboradores, sob o comando do CEO Alan Bojanic, que está em Bogotá desde 2018, após ter representado no escritório da FAO no Brasil, onde tivemos a honra de trabalhar juntos em uma cooperação técnica entre a FAO
e a Prefeitura de Santo André. Dr. Alan Bojanic assumiu a direção da agência em Bogotá, atuando de forma estratégica junto com o governo federal da Colômbia, através da cooperação técnica em projetos inovadores em segurança alimentar. Olá, Alan! Seja bem-vindo em nossa websérie internacional para participar do episódio das webséries sobre inovação e segurança alimentar. Oi, Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizar essa iniciativa tão importante de promover essas novas tendências que estão acontecendo nos sistemas alimentares e também para chegar no produtor, chegar no consumidor de uma maneira clara, de uma maneira que podamos ir construindo novas iniciativas. Eu parabenizo a Inovar Alimentar e parabenizo você aí por tudo que está fazendo nesse momento. E desejo muita boa sorte. Tenho 3 perguntas para fazer para o senhor. Como a inovação em segurança alimentar pode agregar valor para os produtos da agricultura familiar? A relação entre segurança alimentar e agricultura familiar é muito estreita, não? No mínimo, 60%, 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar, principalmente tudo que tem a ver com hortifrutícolas, tudo que tem a ver com mesmo pequena produção de gado, leite, inclusive café, alguns cultivos industriais, né? Então, estão baseados na agricultura familiar. Portanto, é fundamental pensar em fazer inovações transcendentais na agricultura familiar para manter esse fluxo de alimentos para as cidades, para os habitantes. Então, tem muita política para favorecer a agricultura familiar e tem muita coisa que tem sido feita no mundo inteiro, não? Mas hoje o grande desafio, com certeza, é a digitalização da agricultura familiar. Como que podemos fazer inovações para adaptar as novas condições de informação, de novas práticas, para que sejam acessíveis para a agricultura familiar. Então, o desafio, primeiro, é conectividade, não? Que todas as pessoas tenham uma boa conectividade. Por exemplo, aqui na Colômbia, ainda tem 30% das pessoas no campo que não têm acesso a uma boa conectividade nos prédios deles, né? Tem que ir na cidade para pegar, ou tem que ir num lugar específico para pegar conexão. Então, ainda é um gap, não? Um gap forte. E não é só isso, também o tipo de ferramentas que você precisa para acessar essa informação. E também, muitas vezes, as pessoas não são alfabetizadas em tecnologias digitais. Então, precisa de uma capacitação, precisa de ter, seja o telefone, seja o laptop, o que fosse, para poder acessar a essa informação. Então, ainda tem muita coisa a fazer. Nós, na FAO, estamos promovendo, por exemplo, conectividade nas escolas, para que as pessoas, depois do trabalho, consigam ir na escola, pegar conexão e poder baixar aplicativos, poder ter acesso a essa informação. E também tem que ter uma linguagem apropriada para eles. Não adianta falar de coisas que eles não estão no acesso em termos da formação deles. Então, tem que ser, muitas vezes, tem que ser nas línguas indígenas, por exemplo, tem que ser nos idiomas que eles falam, né, no campo, e com as figuras, com a didática específica para esses grupos, não? Então, a inovação digital não é só questão de aplicativos, também, por exemplo, a questão dos drones. Drones estão muito
hoje estão muito sendo utilizados na agricultura, mas também aí esses têm um custo, precisa de um treinamento para a utilização, precisa de ter todos os pacotes informáticos para trabalhar com eles aí, mas esse aí é um exemplo das necessidades que o produtor tem, que a agricultura familiar tem em termos de uma inovação para assegurar uma maior fornecimento de alimentos para as cidades. Esse é um fato importante, como vamos fortalecer com práticas muito, muito claras, porque muitos dos agricultores ainda, da agricultura familiar, ainda não têm resolvido a questão de para que aumentar a produtividade. Não? Então, e o custo, a relação custo-benefício. Então, é uma questão integral. Não? A inovação para segurança, para ter uma segurança alimentar garantida da agricultura familiar, esse fluxo de alimentos, tem a ver com como que você vai criando uma maior resiliência. Essa é a palavra de moda, é a palavra. Mas, com certeza, nesses tempos de mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos, precisa de muita mais assistência técnica que no passado, não? Para se adaptar a essas novas tecnologias, para se adaptar a essas novas condições de informação sobre o funcionamento dos mercados, sobre mesmo as políticas que estão para favorecer esse tipo de produtor. Então, o desafio é muito grande, não? Mas, com certeza, temos que continuar facilitando a inovação para assegurar o fluxo de alimentos que vem da agricultura familiar. Perfeito, Alan. Como a inovação em segurança alimentar pode inovar os processos da cadeia produtiva do agronegócio sobre sistemas alimentares? Bom, a questão do agronegócio é bem mais fácil, porque o agronegócio tem muitas vezes facilidade de acesso ao conhecimento, acesso a mesmo às políticas, mesmo as práticas para inovação, mas uma coisa que é fundamental hoje, que já não podemos falar somente da agricultura, hoje nós falamos principalmente na FAO, na organização que eu represento, sistemas agroalimentares. O sistema, com certeza, vai ter em conta o consumidor, o que acontece no consumidor. E tem muita coisa acontecendo na esfera do consumidor. Então, a questão das alternativas de consumo que o consumidor tem, a questão do desperdício de alimentos, a questão da poluição, que também representa o consumo. Então, temos que trabalhar o tempo todo em termos de cadeia de valor, não? Em termos de todos os atores que trabalham desde a roça até o que acontece com os resíduos urbanos o consumo de alimentos, não? Então, os que fornecem também os insumos, a logística de transporte, tudo aquilo, não? Então, é nesse conceito que vamos inserir o agronegócio, não? O agronegócio tem que ver, hoje, é tão importante conhecer de tecnologia como conhecer das preferências do consumidor, não? Então, essa visão integral, holística, abrangente, é o que nós na FAO estamos promovendo, e esse foi um grande tema de discussão agora na conferência da 2 semanas que tivemos, a Conferência das Nações Unidas sobre Sistemas Agroalimentares, que teve a presença de mais de 100 chefes de Estado, não?
foi uma grande evento, com muita discussão, muito compromisso, para justamente dar para a agricultura, seja a agricultura familiar, seja agronegócio, seja os distintos componentes desse sistema agroalimentar, o apoio que precisa para garantir que os alimentos no futuro, porque qual que é o grande problema agora? Mudanças climáticas. Não? Estamos num ambiente de alto risco, com a elevação das temperaturas acima de 1,5 graus de temperatura, estamos tendo eventos climáticos extremos. Isso é um fato, está demonstrado como que a tendência vai subindo ano a ano, em termos de números de eventos climáticos extremos, que estão complicando o fluxo de alimentos, o abastecimento, uma população que cresce, e do outro lado, o clima que está atrapalhando a produção, que está atrapalhando a distribuição de alimentos, mesmo o acesso. Não vamos falar da pandemia, que também atrapalhou esse fluxo, não? Então, o agronegócio precisa ter essa visão abrangente, essa visão integral, que não é só acessar as ferramentas para a produção, as tecnologias, mas também o conhecimento do que acontece na esfera do consumidor. Né? E como a inovação em segurança alimentar acontece na agricultura de carbono zero? Bom, essa aqui é a grande empreitada que todo mundo está tentando resolver. Não? Todos os países agora estão procurando produtos que sejam, ou pelo menos que estejam a caminho de ser carbono neutral. Não? A carbono neutralidade é o grande desafio. Tem muitos países que já têm feito o compromisso de ter uma agricultura de carbono zero para o ano 2050. Né? E agora, na conferência 26 de Glasgow, a conferência de mudanças climáticas, que vai ter final do mês, esse vai ser um grande tema, não? Os compromissos dos países de redução dessas emissões e de compensação. Não? Então, mas para isso vamos precisar de uma revolução tecnológica, porque ainda estamos longe de ter uma agricultura carbono neutral. Precisa de muita coisa. E aí tem a ver com a utilização de energia renovável, como que vamos drasticamente reduzindo o uso de combustíveis fósseis na agricultura, como que vamos fazendo uma utilização melhor dos solos para uma maior sequestro de carbono nos solos. Esse é um grande desafio. E também as questões de genética, variedades resistentes à seca, ou mesmo à umidade, um excesso de umidade. Então, os desafios para chegar a carbono zero com novas práticas é grande, né? As tecnologias existem e tem alguns agricultores que já estão fazendo, já são carbono neutral, mas o que precisa agora é massificar, que todos os produtores estejam produzindo alimentos com tecnologias limpas, produzindo alimentos com um baixo ou pelo menos um ótimo uso de fertilizantes, não? E a questão do gado sempre é grande questão. Também tem soluções tecnológicas aí para redução das emissões da fermentação enterítica, que emite metano na atmosfera. O metano é um dos gases mais importantes dos gases de efeito estufa para o esquentamento global. Então, essas transformações da agricultura
essas novas práticas são indispensáveis. Eu acho que todos os produtores, todos têm que estar envolvidos nessa empreitada, em termos de ir mudando, de ir identificando onde que estão os gargalos, onde que estão as maiores emissões, né? Por exemplo, aqui na Colômbia, no caso do café, a produção de café, um grande problema é as águas de lavagem do café, não? Que são muito poluentes. Aí tem um gargalo, e os produtores estão trabalhando para a poluição dessas águas de mel, para também diminuir as emissões de gases de metano, de efeito estufa, óxido nitroso, né? Eu mesmo com o arroz é um outro produto que tem fortes emissões de metano, os maiores contribuintes. Então, essa necessidade de que todos os produtores vão se preocupando com essa transformação da sua agricultura é um dos grandes desafios que temos pela frente, não? E isso é para a agricultura familiar também e para o agronegócio, não? Como eu já falei, tem alguns produtores que já estão ou a caminho ou já têm atingido a carbono neutralidade, mas precisamos que todos estejam nisso aí para atingir esse objetivo da Agenda 2030, esse objetivo de atingir a carbono neutralidade o mais logo possível, né? Perfeito. E nesse sentido, Alan, você entende que existe a necessidade de fazer seria uma sensibilização, digamos assim, junto aos agricultores, referente a esse tema do carbono zero na agricultura, ou você acha que esse tema naturalmente já está no consciente dos agricultores sobre a questão do carbono zero? Importante, eu vou responder a pergunta, mas primeiro, é diferente carbono zero que carbono neutral, né? Carbono neutral, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que você pode fazer algumas emissões, mas vai compensar com plantações, por exemplo, os sistemas de lavoura, pecuária e floresta, a integração. O sistema de integração que tem árvores vai absorver o carbono do ar e vai neutralizar as emissões que você está fazendo em termos da logística de transporte ou alguma outra, não? Então, porque ter uma agricultura que não faça nenhuma emissão de carbono, de gases de efeito estufa, é muito difícil, não? Mas o que você pode fazer é fazer essa compensação fazendo sistemas agroflorestais, fazendo manejo de solos, incorporação da matéria orgânica, o manejo de solos é chave, não? Então, a compensação é crítica, não? Mas, voltando para a pergunta, com certeza eu acho que temos que fazer ainda muita sensibilização. Eu acho que todo produtor é ciente que tem um problema aí, as pessoas estão ouvindo na rádio, nas diferentes redes sociais, que é um problema o que está acontecendo com as emissões de gases de efeito estufa, mas muitas vezes eles só estão ouvindo, não estão fazendo nada, não? E a questão não é só ter consciência, mas a consciência, para mim, é quando você atua em função de ser ciente de uma situação que não é legal, que não é correta, não? Então, e é aí que precisamos passar da sensibilização para a ação, né? Perfeito, Alan. Então, essas caminham juntas, né? Acho que é importante fazer a sensibilização,
Mas é importante também implementar os processos na produção agrícola para ter uma safra carbono neutro, né? Acho que seria por aí, né? Exatamente, essa que é a nossa proposta que temos, né? Que encaminhamos. E não é só uma questão de tecnologia. Como eu falei, temos já as tecnologias desenvolvidas. O Embrapa tem feito muita coisa em termos de tecnologias para atingir a carbono neutralidade. Então, mas também são os incentivos para que os produtores adotem essas tecnologias, é a questão também de que as pessoas tenham a percepção de que o caminho de continuar fazendo as coisas do jeito que estamos fazendo só pode levar-nos no desastre climático, no desastre de esquentamento e de desabastecimento alimentar. Perfeito. E nesse sentido, Alan, você entende também que a partir de uma prática de o produtor começar a ter uma safra de carbono neutro, vamos dizer assim, como você mencionou, né? Acho que o carbono zero está mais para marketing, né, do que para... De fato, tecnicamente falando, acho que só pontuou muito bem a questão, é o carbono neutro, né? Sim. Você acha que implementando isso na agricultura, além do ganho da sustentabilidade, né, por impacto do clima, o agricultor ele também vai gerar valor na sua produção, valorizando, vamos supor, a safra que foi certificada de carbono neutro para comercialização? Ainda precisamos fazer mais. Vamos ver o que sai da COP26, não, de Glasgow, em termos de mecanismos de pagos por serviços ambientais, não? Que isso aí é uma conversa que já tem muitos anos, mas ainda tem muitas poucas experiências de fazer, de dar para o produtor um ganho efetivo em termos de rentabilidade, não? Então, precisamos fazer muito mais nesse sentido de colocar um preço para os produtos que compensem o produtor fazer as mudanças que ele precisa fazer. Não, essa é uma coisa prática, real, né? Mas, do outro lado, a coisa é delicada, porque você não quer que os preços dos alimentos não sejam acessíveis para a população urbana pobre. Então, esse manejo dessa economia, para que o produtor tenha um incentivo econômico para fazer as transformações para uma agricultura resiliente, para uma agricultura carbono neutral, e do outro lado, que o consumidor tenha produtos a um preço acessível. Então, aí precisa do Estado, aí que precisa de um apoio. Qual que é o problema? O problema é que o mercado, do jeito que, quando só o preço é o determinante dessa troca, não é suficiente. Então, precisamos de um Estado que faça as compensações para um ou para outro, não? Para balancear o acesso aos alimentos. Não? Tem muito consumidor que pode pagar um preço maior por um produto, mas tem outros consumidores que não vai ter. Então, aí que o Estado tem que compensar esses produtores, porque não adianta ter uma população pobre sem um bom acesso aos alimentos. Isso o que vai ter? Vai ter muita revolta, vai ter protestos, vai ter pessoas que não vão ter capacidade para se desenvolver. Então, a questão da alimentação é um papel chave do Estado, não pode ser deixado só para as forças do mercado. Tem que ter um Estado que apoie o produtor, mas que também tenha a sensibilidade com as pessoas que não têm a capacidade aquisitiva para ter uma dieta saudável nas cidades, né? E de uma forma bem sucinta, o que o senhor falaria para a nova geração de produtores rurais
e engenheiros agrônomos na América Latina? Bom, o tempo todo está se inovando. Os últimos anos temos visto uma velocidade impressionante em termos das inovações. Então, o agrônomo de hoje tem que ser um agrônomo ágil, muito alerta aos novos desenvolvimentos. Os produtores também têm que estar com essa visão integral que eu falei. Não dá agora só para se preocupar com o que acontece na roça, tem que ter essa visão integral, abrangente, o que está pensando o consumidor, o que está pensando o exportador, e como que você vai se acondicionando. A velocidade das mudanças são muito rápidas, não? Então, o que precisamos para isso é estar muito alertas a essas mudanças e como vamos nos adaptando, não? Mas temos o grande desafio das mudanças climáticas e eu acho que todos temos que ser expertos em o conhecimento sobre os efeitos das mudanças climáticas, como que acontece e também como que você vai adaptando sua agricultura para atingir carbono neutralidade, para atingir sustentabilidade no manejo dos recursos e também ter ganhos, uma rentabilidade aceitável, não? Então, os desafios da agricultura de hoje são muito maiores que os desafios que tínhamos 10, 20 anos atrás. E, portanto, temos que ter essa capacidade de adaptação e de compreensão das novas dinâmicas da agricultura global. Alan, obrigado pela sua participação conosco, foi um prazer imenso. Obrigado pela sua gentileza. Tá bom, vamos ver se eu consigo voltar para o Brasil em algum momento aí vou te procurar, tá? Ótimo, será uma honra e um prazer. Eu também, vamos ver de fazer alguma coisa com você aqui na Colômbia. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço para você e até mais. E não perca o episódio da webséries do painel Inovação e Segurança Alimentar. Teremos a presença do engenheiro agrônomo e produtor rural, Dr. Roberto Rodrigues, que abordará o tema A Importância do Cooperativismo e a Segurança Alimentar até 2050. O Brasil alimentando a paz. E se você gostou e deseja colaborar com o nosso projeto, essa é a nossa chave Pix. Na descrição do vídeo você encontrará outras formas de participar com a gente. E vamos prestigiar os nossos parceiros. Esperamos que você tenha gostado. Curta e compartilhe com os seus amigos e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo episódio e vem com a gente!